E aí, povo de Deus, estou aqui novamente para a gente aprender mais sobre a palavra de Deus, a servir a Jesus da melhor forma possível. E lembrando você, se inscreve no canal, curta esse vídeo, compartilha para que esse conteúdo alcance cada vez mais pessoas no mundo, para que todos nós aprendamos juntos a servir a Jesus. Então vamos lá, nesse vídeo a gente vai aprender um pouco mais sobre essa questão do fruto do Espírito, né? Como alimentar o fruto do Espírito para que a gente crucifique cada vez mais a nossa carne e por aí vai. Então, com isso, eu quero ler com você um texto que está lá em Gálatas 5, lembrando que o nosso estudo base é a carta de Gálatas, né? Capítulo 5, e nós vamos ler do verso 22 ao verso 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então vamos lá, hoje a gente vai aprender sobre o que é o fruto do Espírito. Nós vamos definir o fruto do Espírito e o quão ele é importante para a nossa vida. Então vamos lá, quando um homem ele se converte, ele passa a ser um cristão. E com isso ele precisa abandonar as suas antigas práticas, ele precisa fazer com que o velho homem cada vez mais perca força. E agora ele precisa saciar a vontade de Deus. Lembra que a gente aprendeu no último vídeo que nós temos a carne que milita contra o espírito. Então dentro disso, a gente abandona as antigas práticas do velho homem que satisfaz a carne para a gente agora satisfazer a vontade do Espírito. Então, dentro disso, a gente precisa entender que quando o homem ele recebe o dom do arrependimento, o dom da fé e ele se converte, ele passa a ter um caráter transformado por Deus. E esse caráter transformado, ele é agradável ao Senhor. Aquilo que o Senhor, ele agrada, ele fica contente de ver um filho dele com caráter transformado, renovado, que age como Cristo agiu. E isso acontece à medida que esse cristão exerce o fruto do Espírito. Então, o que seria esse fruto do Espírito? Se a gente entendeu que o caráter do cristão transformado, ele agrada ao Senhor, e como que eu mostro que o meu caráter está transformado, como que eu vivo essa realidade, como que eu faço para que ele cada vez mais se desenvolva na salvação, para abandonar as antigas práticas? A gente exerce o fruto do Espírito. E o que seria esse fruto do Espírito? Esse fruto do Espírito, ele basicamente são as qualidades que Deus deseja que o cristão tenha, que o cristão exerça no mundo. Então, por exemplo, Deus quer que o mundo tenha amor. Para que o mundo tenha amor, ele envia o seu Filho, Jesus Cristo, para amar todas essas pessoas. Só que esse amor precisa ser comunicado a todo mundo. E quem que ele usa para comunicar esse amor? Nós, os cristãos, que vão amar as pessoas. E isso acontece a partir também da paciência, a partir do domínio próprio, da benignidade, da longanimidade, da paciência e por aí vai. Então, o fruto do Espírito são essas coisas, essas qualidades que agradam ao Senhor e comunicam Ele a toda a criação. Só que nesse vídeo é importante a gente entender o porquê Paulo ele escolhe essa palavra fruto, né? E o engraçado é que ele não fala dos frutos do Espírito, mas Paulo intitula o fruto do Espírito que todo cristão deve exercer. Essa palavra, a gente não tem um motivo claro na Bíblia do porquê Paulo escolheu isso, mas a gente vai pegar essa ideia de fruto e a gente vai se remeter lá para a agricultura e entender como é a vida de um fruto, como ele se desenvolve, para a gente poder trazer isso para a nossa vida. E o primeiro ponto é a gente entender que o crescimento do cristão, ele é gradual. Então, por exemplo, toda vez quando você planta uma semente, a gente vê que essa semente, até ela gerar fruto, demora muito tempo.
vai desenvolver as raízes, as coisas vão crescendo, e aí quando aparece lá o brotinho, ainda vai acontecer mais muita coisa para que esse fruto ele chegue a um verdadeiro amadurecimento. Sabe quando a gente fala, pô, essa fruta tá madura, essa fruta tá boa? Pra gente chegar nesse grau de excelência, esse nível de perfeição, leva muito tempo, e esse tempo ele vai se desenvolvendo de forma gradual. Então, o cristão, ele aos poucos vai conhecendo os pecados que estão em seu coração. Aos poucos ele vai abandonando as práticas, aos poucos ele vai exercendo esse fruto, ele vai se enriquecendo do Espírito, ele vai se desenvolvendo nas disciplinas espirituais de forma gradual. Por exemplo, ninguém vira um exímio pregador da noite para o dia. Ninguém aprende a amar o inimigo de forma excelente da noite para o dia. Não. Vai sendo de forma gradual, aos poucos, conforme você vai se desenvolvendo, você vai crescendo e amadurecendo. E esse é o desejo de Deus para nós, para que a gente chegue na estatura de varão perfeito. Só que até lá, a gente vai tendo esse crescimento de forma gradativa, crescendo grau a grau, subindo de degrau em degrau. O segundo ponto é a gente entender que o crescimento do cristão, ele é inevitável. Por exemplo, quando você pega um fruto, quando você planta ele, se ele está sendo alimentado da forma correta, não tem como, irmão. Ele vai crescer, aquela árvore vai dar fruto, o fruto vai se desenvolver. Esse fruto ele vai ter um gosto bom, um gosto agradável para as pessoas. Da mesma forma é um cristão. Quando você olha para alguém que se diz cristão e você não vê esse desenvolvimento do fruto do Espírito, você vê que essa pessoa não exerce essas qualidades, essas virtudes, a gente observa que é uma coisa incompatível. Pô, como você de fato serve a Deus, mas não tem exercido as qualidades que pertencem a Cristo, que são transmitidas para o cristão? Alguma coisa está incongruente aí, alguma coisa não faz sentido. Então, aquele que realmente é filho de Deus, é comprado pelo Senhor, a gente entende que esse crescimento ele é inevitável, porque Jesus te comprou, Jesus te transformou, todas as coisas são feitas novas em você a partir de Cristo. Então esse crescimento, essa evolução, ela é inevitável, porque o amor por Cristo que você tem é tão grande ao ponto de que você muda tudo que há em você a fim de satisfazer e agradar ao Senhor. Então esse crescimento do cristão, ele é inevitável. O terceiro ponto que a gente precisa entender é que o fruto do Espírito, ele tem raízes internas. E o que isso quer dizer de raízes internas? É uma coisa que nasce dentro de nós, que é transmitido para fora. E o que está dentro de nós? É a vida do Espírito Santo. Então, ou seja, essa transformação que nós temos é uma coisa que o Espírito Santo coloca na nossa vida. Então, por exemplo, você vê que o fruto, ele é gerado a partir da vida. Então, ou seja, aquela regeneração interna, aquele novo nascimento que nós temos dentro de nós, ele que é o responsável para que esse fruto do Espírito seja exercido para fora de nós. E essa é a testificação daquilo que o Espírito Santo fez na gente, desse sentido de regeneração. E, por exemplo, a gente tem muita ideia de enxergarmos os filhos de Deus à medida em que as pessoas exercem os dons. Então, por exemplo, você vê às vezes o cara lá, como ele toca bem, como ele prega bem, como ele canta bem, como ele exerce bem o dom dele. E aí você fala, nossa, aquele cara lá é um homem de Deus. Só que a Bíblia, ela não vai dar de forma estrita nesse significado de nomear alguém como filho de Deus a partir de seus dons. Não é assim. A gente conhece a pessoa a partir do fruto dela. E qual que é o fruto dela? É justamente essas coisas que agradam o Espírito Santo, que a gente leu no versículo, que é o amor, a paz, a longanimidade, a paciência. Então, por exemplo, você pega alguém que exerce muito bem o dom de cantar, de pregar, de fazer as coisas, mas se aquela pessoa ela não exerce a paciência, ela não exerce o amor, a longanimidade, é um sinal de que
o coração dela ainda não foi totalmente regenerado por Jesus. Então, ou seja, aquela pessoa ela precisa viver o arrependimento genuíno para que esse fruto tenha raízes internas a partir da regeneração que o Espírito Santo coloca sobre ela. Então, o fruto do Espírito ele vai ter essa raiz interna dentro de nós, de transformação, de regeneração. Por exemplo, se você pegar um texto de Mateus famoso, fala que nos últimos dias muitos falarão, né? Senhor, Senhor, mas em teu nome profetizei, em teu nome eu curei. E aí Deus fala, não, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E quem que o Senhor conhece? Aqueles que exercem o fruto do Espírito, não aqueles que exercem dons. Inclusive, né, o entendimento que nós temos de um falso profeta é aquele que usa o dom para benefício próprio. Então, por exemplo, alguém que usa o dom de profecia para poder se enriquecer, para poder ter uma influência, para poder ter um poder, para poder, às vezes, abusar das pessoas. E isso que é um verdadeiro profeta, não é o grau que ele erra as profecias, mas o que ele usa de profecia, os resultados da profecia para benefício próprio. Isso sim é o que intitula alguém como falso profeta. E isso pode acontecer com qualquer dom. Às vezes a pessoa usa o dom dela no reino de Deus apenas para se enriquecer, para ficar famoso, e isso é totalmente errado. Essas pessoas são o que a gente chama de falso crente, né? Que está dentro da igreja apenas ali para exercer algo que traz benefício próprio para ela. Mas a palavra de Deus diz que a gente conhece as pessoas pelos frutos que elas dão. E esses frutos é o fruto do Espírito. Essa longanimidade, essa paciência, esse amor que nós vamos exercer a partir da transformação que Jesus fez em nós. Então, é isso que a gente quer dizer com que o fruto do Espírito tem as suas raízes internas. O quarto e último ponto é nós entendermos que o crescimento do cristão, ele é simétrico. Isso aqui é um ponto importantíssimo. Por que a gente fala que o fruto do Espírito, ele tá no singular? Porque a gente tem que entender, imagina uma tangerina. Quando você pega uma tangerina, ela não tem vários gominhos que você vai pegando e você vai comendo. Então, imagina essa tangerina, que ela é composta de vários gomos. Então, cada gomo dessa tangerina, ela é uma qualidade que o Senhor quer que a gente exerça. Só que, por exemplo, presta atenção, quando você pega uma tangerina, a perfeição dela é quando todos os gomos eles crescem numa proporção ideal. E é isso que o Senhor espera de nós, que o cristão ele tenha esse crescimento simétrico. E é isso que vai acontecer na nossa vida quando a gente passar a dar voz ao Espírito Santo dentro da gente. Então, a gente precisa entender que todos os gomos que estão presentes na vida de um cristão precisam ser desenvolvidos, e eles serão desenvolvidos à medida que a gente tem o nosso relacionamento com Deus desenvolvido. E então aqui cabe uma exortação importante, porque muitas vezes a gente olha para as pessoas e a gente confunde qualidades da personalidade dela, que ela tem uma aptidão natural, e a gente acredita que aquilo lá é uma testificação de que ela é uma filha do Senhor. Luiz, ficou meio confuso. Por exemplo, imagina alguém que ela tá sempre sorrindo, ela tem facilidade ali de fazer novas amizades, e alguém cumprimenta as pessoas, ela traz aquela energia boa, e a gente olha para aquela pessoa e a gente automaticamente fala, nossa, como aquela pessoa ela é alegre, e a gente automaticamente associa esse traço da personalidade dela como uma virtude do Espírito. Só que o que na realidade aquela pessoa tem pode ser apenas que ela é uma pessoa extrovertida por natureza. Não que a verdadeira satisfação dela esteja no Senhor. Isso são coisas completamente diferentes. Alguém que consegue sorrir sempre, tá junto com as pessoas, cumprimentar, isso não é um sinal de que ela é alegre. Ela vai ser verdadeiramente alegre se a satisfação dela estiver em Jesus. E isso é o que vai definir ela como filho de Deus. Vou dar só uma pausa, não precisa cortar não.
Vou dar outro exemplo aqui agora. Às vezes a gente olha pra alguém que é disciplinado ou focado nos seus estudos, você olha aquela pessoa e fala, mano, o cara estuda. Ele vai lá, estudou, passou na USP, medicina, primeiro lugar, tá fazendo faculdade. E aí a gente olha pra essa pessoa e a gente fala assim, cara, aquele rapaz, ele tem o domínio próprio, ele consegue exercitar o domínio próprio dele, porque, ele se concentra tanto que aí nada que tá à volta dele tira ele da concentração. Então ele consegue se controlar ali, ele se domina para que as distrações não peguem ele no momento que ele está estudando. E a gente fala que esse foco é o domínio próprio, mas na verdade aquele rapaz ou aquela moça tem uma aptidão maior para o foco. Só que, por exemplo, se a pessoa ela tem esse foco nos estudos, mas ela não é uma pessoa fiel, automaticamente o fruto dela está desproporcional. E a gente entende que o fruto desproporcional, ele não deriva do Espírito Santo. O fruto que deriva do Espírito Santo é esse fruto simétrico. Então, por exemplo, se a pessoa ela não é fiel, automaticamente ela já está demonstrando que ela não possui domínio próprio, porque ela não conseguiu se controlar no momento da fidelidade, ou no momento de controlar a língua, quando ela estava falando mal de outra pessoa. Então a gente precisa entender que o fruto do Espírito é uma coisa de unidade, aonde todos esses gomos são desenvolvidos na vida do cristão. Então a gente precisa separar esses traços de personalidade natural que as pessoas têm por natureza, que elas cresceram assim, daquilo que realmente é desenvolvido no Espírito, porque a partir da vida em Cristo, o Senhor ressignifica todas as nossas coisas, inclusive a nossa personalidade e o nosso caráter. Então, gente, vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido o que significa o fruto do Espírito e o que ele traz de ensinamento para nós. Então vale lembrar o que? Quando nós exercemos o fruto do Espírito, o Senhor se agrada. E todo esse exercer do fruto, ele precisa acontecer de forma gradual. Ele vai acontecer a partir de uma renovação interna, tendo raízes internas na vida do Espírito. Além disso, ele vai crescer de forma simétrica, ou seja, todos os gomos do Espírito serão desenvolvidos na vida do cristão. E aí, nos próximos vídeos, a gente vai aprender o que significa cada gomo. A gente vai ver o que é alegria, o que é o domínio próprio, o que é a longanimidade, o que é a paz. E aí nós vamos aprender cada vez mais a honrar o Senhor. Então eu vou ficando por aqui. Espere o nosso próximo vídeo, que eu acredito que Deus vai abençoar muito sua vida. E não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal aqui nesse vídeo. Beleza? Então fico por aqui. Até mais. Até no próximo vídeo.